O OF é uma técnica de reestruturação física. A técnica foi feita justamente para potencializar o resultado, né? Porque quando você trabalha com consciência corporal, consciência na respiração, a sua forma de estar tanto aí na performance quanto aí na vida é totalmente diferente. Você qualifica a presença. E para onde você coloca atenção, você direciona a sua vida, né? A força mental faz muita diferença, né? A determinação, a força mental e o equilíbrio emocional. Para você ter hábitos saudáveis, você tem que construí-los, eles não acontecem. E, obviamente, as metas têm vários passos, têm várias etapas para serem atingidas, né? Então, daí não dá para você sair do 0 e correr 20, né? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Mundo Real, mais um programa aqui, um bate-papo gostoso, agradável. Estou com saudade de fazer esse programa junto com você de novo. Eu também, viu? Você fez falta. Pois é, você sozinha de um lado, eu sozinho do outro lado, os programas indo ao ar. Daí eu assistia e falava, não é a mesma coisa. Porque a Vanus é muito melhor do que eu. Ah, para. Eu fiquei com ciúmes. Eu fiquei com ciúmes. Eu falei, não, era uma profissional da comunicação. João. Não dava para mentir. Não, o João com esse vozeirão aí. Mas vamos contar para o pessoal o que é o nosso programa, quem está chegando hoje. É legal porque eu aprendo muito com o nosso programa. Ah, eu também, sempre. Às vezes eu assisto e pego informações que eu não pego durante a nossa conversa, muitas vezes, porque eu estou concentrado em fazer o programa, oferecer o melhor para o espectador, e eu falo, puxa vida, vou fazer mais isso, né? Vou fazer mais aquilo. E acho que todo o sentido do nosso podcast é realmente trazer informação de qualidade sobre saúde, sobre bem-estar, esporte, E como as coisas acontecem na prática mesmo, não simplesmente. Porque o Instagram é cheio de informação, o YouTube também, o Spotify é cheio de informações que as pessoas olham lá, mas será? Será que é possível, interessantes, né? Mas a pessoa acha que não vai chegar lá. Né? Que não consegue colocar na rotina, né? Então o nosso desafio realmente é esse, né? Mostrar que dá para colocar um pouco de tudo que a gente apresenta aqui na nossa rotina, ou pelo menos tentar, né? Sobre isso a gente vai conversar com um cara que pode ajudar muito nesse aspecto, inclusive que é o Gilberto Gettler. A Vanusa me proibiu de ler o currículo, que é muito longo. Parabéns pelo currículo. Eu acho que um pouco disso a gente tem que trazer na nossa conversa, né? Pós-doutorado em Ciências do Movimento Humano. Tem um curso agora que você é professor da PUC, tem um curso agora que você traz também uma matéria na PUC, um curso de psicologia que é de meditação e psicoterapia, enfim, aperfeiçoamento em psicologia corporal. Eu prometi que eu não ia falar tudo, mas a gente pode contar um pouquinho. Sexualidade, isso que a gente fala aqui, brincando, é verdade. Eu, durante muito tempo, eu olhava para o Instagram, aquela 5 horas da manhã, aquela história do Instagram, né? Independente do horário que você acordar, sempre vai ter uma pessoa lá que já correu 20 quilômetros. Eu resolvi ser essa pessoa. Falei, é possível sim, e eu vou ser esse cara dos 20 quilômetros que vai acordar, aquela pessoa que vai olhar e vai falar, pô, não acredito que esse cara correu. Eu vou ser aquele cara que vai irritar o cara que está acordando agora. Mas, por outro lado, tem muita coisa que as pessoas enxergam no Instagram, nas redes sociais, a coisa está pronta, né? Já lá. Mas teve muito trabalho antes, muita dedicação, muita disciplina, que as pessoas não conseguem enxergar e também não se fala, não se trata do assunto. Nada vem pronto, né, Gilberto Gettler? Sem dúvida, é uma construção mesmo, um processo. Né? É um processo continuado, né? Para você ter hábitos saudáveis, você tem que construí-los, eles não acontecem de um dia para o outro, assim, sem né? dúvida. Né? Na psicologia, né? Você que também é especialista em psicologia esportiva, isso pode desmotivar, né? Porque alguém que está pensando em começar, em mudar sua rotina, seu estilo de vida, vê lá uma pessoa que já, né, o próprio corpo já fala por si só, está bem, está sarada, né? Está com o abdômen travado, o famoso tanquinho, né? O famoso six-pack. Meu marido diz que tem barriga de tanquinho, de um gomo, começa aqui e termina ali embaixo. Isso é uma história engraçada, porque a minha filha, de 12 anos, ela tinha 8 anos, a gente fez uma viagem, e eu estava pesando 96 quilos, enorme, gordo, obeso, quase obeso, né? As pessoas não achavam isso porque eu sou maior assim, mas estava muito acima do peso.
colesterol alto, arrebentado. Foi quando eu resolvi mudar de vida. E ela, uma das razões pelas quais eu resolvi fazer exercício. Foi um incentivo. A gente entrou, fez uma viagem, e a gente entrou numa loja da Nike, uma loja lindíssima da Nike, tinha 4 andares, e ela viu um manequim, né, de shorts, sem camisa, o manequim, e ela perguntou, ela falou, pai, por que a tua barriga não é igual a desse? E eu falei exatamente isso que o Bruno fala. Eu falei, filha, na verdade é assim, né? Mas ele está lá escondido atrás de muita gordura. Mas eu vou fazer o seguinte com você, em 3 meses eu vou ficar com essa barriga. Não aconteceu, mas em 3 meses. Não aconteceu até hoje, mas quem sabe algum dia, né? Mas emagreci bastante e ela tem acompanhado isso. Volta e meia a gente conversa sobre isso também em casa. Mas, na verdade, isso pode também, para algumas pessoas mais competitivas, como eu, por exemplo, né? Motiva. Pode motivar. Para algumas pessoas que não são tão competitivas como a Lanusa também, você fala que verdade, não sou. Pode falar, eu nunca vou chegar lá, não estou afim de ficar me matando, se eu sou assim, eu tenho outras qualidades. Isso pode desmotivar também, né? Tanto motivar como desmotivar, né? Porque obviamente, quando você vai fazer daí um trabalho, a gente tem que ter metas, né? E, obviamente, as metas têm vários passos, têm várias etapas para serem atingidas, né? Então, daí não dá para você sair do 0 e correr 20, né? Você vai ter que começar daí um processo, até porque o próprio corpo tem que se preparar. E mentalmente também você tem que ter essa disponibilidade de poder chegar em algum lugar, né? Eu acho que como motivação, você tem um alvo, né? Tem uma referência onde você quer daí chegar. Isso é o lado aí que motiva. Agora, para quem busca respostas imediatas, é complicado, porque e hoje a gente vive muito nisso, em coisas muito rápidas, né? Tudo é fast, não tenho nada que eu construa ao longo aí do tempo, né? A nossa forma aí de viver e daí de funcionar hoje é imediatista, né? Sem dúvida. Então, para essas pessoas pode ser intimidador, né? Porque ela não vai conseguir no curto prazo. Agora, você já inclusive trabalhou com seleção brasileira de vôlei, né? E quando chega a esse nível, assim, um atleta já no topo, digamos, o que tem que trabalhar com um cara desse? Porque daí já não é a rotina, né? Então, veja, eu acho que quando a gente trabalha, né? Eu trabalho, né, tanto aí com equipes como com atletas de modalidades individuais de altíssimo rendimento, a gente vai aperfeiçoar as coisas que eles já fazem bem. Porque no alto rendimento a gente trabalha do 100% para cima, né? Então tudo faz a diferença, né? Óbvio que a base é a preparação física, né? A excelência técnica, né? Todos os recursos técnicos e a preparação mental, a preparação psicológica, para ele poder usar esses recursos todos que ele tem sob pressão e com uma cobrança muito alta, né? Porque uma coisa é você ter digamos, um alto desempenho, outra coisa é você manter esse alto desempenho sob pressão, né? Que é muito diferente. Então você tem que controlar as emoções e tem que torná-las um fator positivo no desempenho, porque se elas não forem equilibradas e controladas, elas atuam contra você, né? Elas são limitadoras, né? Vamos falar sobre alguns pontos do esporte de rendimento, né? A gente tem a performance, o desempenho pessoal, que é determinado pelo potencial físico do atleta, e muitos dos atletas chegam no mesmo nível à medida que treinam muito durante toda uma vida. Você tem o talento, muitos nascem com o talento, outros desenvolvem o talento, mas podem atingir também o mesmo nível. Ou seja, a gente está falando, você falou dos 110% disso, a gente está falando de atletas que fisicamente, por conta do condicionamento, tecnicamente também, técnica, chegam no mesmo nível. Aí vem a vantagem da cabeça, né? O trabalho de psicologia esportiva, quando chega neste nível, pode ser determinante para ensinar a ganhar, para se tornar vencedor. Vamos colocar no esporte individual, por exemplo, 2 atletas de ponta estão no mesmo nível, do ponto de vista do talento e do ponto de vista também da possibilidade física, né, de condicionamento, de idade também.
É a cabeça que será determinante para aquele atleta se tornar um vencedor? A força mental faz muita diferença, né? A determinação, a força mental e o equilíbrio emocional. Porque se você, vamos pegar uma situação bem daí concreta, se eu elevo muito o nível de ansiedade, por exemplo, daí numa partida, daí num jogo ou numa situação decisiva, vou daí disputar o terceiro lugar, primeiro lugar, é um momento que vem, né, uma tensão maior e muitas vezes a ansiedade fica muito alta. Como é que ela se reflete, né? Se ela passar de um certo nível, né, aí a gente está falando de uma ativação simpática, ou seja, o sistema nervoso neurovegetativo fica super ativado, tem uma ativação aí de um ramo chamado daí simpático, então eu faço uma aceleração metabólica. E dentro disso, o que isso traz? Na estrutura, isso gera tensão. E a tensão afeta a qualidade do gesto técnico e a precisão. A nível mental, afeta a tomada de decisões. Então eu começo a ter efeitos físicos, efeitos fisiológicos e cognitivos, que pega justamente... Eu não imaginava que afetava também o físico. Sim, é uma coisa típica, né? Ansiedade alta, tensiono, e se eu treino, né, com o braço relaxado a semana inteira e no dia aí do jogo eu fico tenso, eu vou afetar a precisão, né? E quanto mais voltado para precisão o esporte, mais afeta. Tênis, daí, por exemplo, tênis tem uma expressão clássica que é encurtar o braço. É literal, que se eu tensiono, os músculos contraem, o braço encurta. Todas as modalidades, né? Então, assim, se você trabalha com precisão, todas elas, porque daí você afeta o gesto técnico e com isso afeta o rendimento. Eu me lembro que um atleta do tiro, um campeão mundial, falava sobre o controle do batimento cardíaco durante uma competição. Ele conseguia reduzir o batimento a ponto de quase parar para que o movimento do batimento não afetasse a mira. A mira, né? O movimento, a sensibilidade que tem entre o dedo, as mãos e o próprio gatilho. Isso é muito interessante porque, assim, alta precisão, aí você tem, por exemplo, tiro. Atletas aí de elite com tiro de precisão, você tem que ter primeiro um controle da respiração. Controlando o ritmo da respiração, eu controlo o ritmo do batimento cardíaco, né? Essas são duas funções associadas. E o atirador aí de elite, ele vai atirar entre uma respiração e outra e entre um batimento cardíaco e outro. Que incrível, né? Então ele tem que ter um controle psicofisiológico muito grande, né? Então os snipers, aí por exemplo, né, que é onde você vai para um outro nível, que aí não é alvo, né? É uma situação real e que necessita uma altíssima precisão. Então você tem que ter um controle fino muito grande das funções psicofisiológicas. E tudo começa com o treinamento da respiração. Essa consciência corporal, agora eu vou contar aqui, eu já fui paciente do Gilberto, ai que orgulho. Não, eu vou... Com certeza. Olá, você vai curtir. Olha só, teve uma situação... Mas peraí, você foi paciente de todo mundo. Não vou falar aquilo que eu disse há pouco, não. É fácil de fazer o nosso podcast. Só profissionais. E só cara bom, né? Só cara bom. Só cara bom. Por isso que você tá aí, né? Tô aqui. Um produto de qualidade. Com certeza. Mas olha, essa coisa da consciência corporal, a primeira vez que eu trabalhei foi em consultório com o Gilberto, que a terapia que eu fazia com ele não tinha nada a ver com a terapia que eu já tinha experimentado, né? Você sentar ou deitar, enfim, e ficar lá conversando. Então, a gente fazia alguns exercícios durante a terapia e teve um que para mim foi libertador, que ele dizia, se jogue, e eu não conseguia me jogar para trás. E ele, eu tô aqui, pode se jogar. E eu consegui uma vez, mas consegui, juro por Deus, aquilo foi determinante, determinou uma mudança
muito grande para mim. Eu acho que em relação até à autoconfiança, não só a confiança no outro, que estava lá para me segurar. Mas isso é muito interessante e aí, daí eu quero te perguntar, essa questão da consciência corporal, no geral, as pessoas não têm isso, né? A gente meio que vai no automático, nem sabe que tem um braço ou uma perna, ou que você consegue respirar em várias partes do corpo, e colocar a intenção da respiração. Como é que é? Sem dúvida, a gente funciona muito mecanicamente, né? E tudo automatizado. Você não pensa muito, não sente muito, né? A gente vai tocando daí a vida, né? Literalmente empurrando com a barriga. Né? Quando você para ter um pouquinho mais de se perceber um pouco mais, se voltar um pouco mais aí para você, você começa a desenvolver um pouco mais a consciência corporal e ter mais noção dos seus limites também. Até onde você pode ir, aonde você tem que puxar o freio de mão, né? Porque muitas vezes você vai e se atropela literalmente na vida, né? E isso reflete no comportamento também? Sem dúvida nenhuma, né? Porque as nossas ações todas estão pautadas nisso, né? Eu não me percebo mais, eu faço o que eu tenho que fazer ou as exigências que eu tenho aí que responder a nível profissional, social, aí, etc. Então, a evolução, o aperfeiçoamento da atividade com consciência é outro, né? Você consegue avançar muito mais rapidamente. Sem dúvida, em qualquer área. E veja, no esporte também, por mais que pareça que o atleta tenha consciência corporal, a grande maioria não tem uma consciência corporal clara. Faz mecanicamente tudo, malha, mas mecanicamente. Então você fica desconectado do próprio corpo. Então, essa reconexão é uma coisa fundamental. Acontece daquela pessoa que às vezes está grandona e não tem consciência, nem sabe que é tão grande, né? E pula no colo da mãe, que é pequenininha. É mais ou menos por aí. É interessante você falar isso, porque a gente pensa na musculação, por exemplo. Muita gente faz musculação hoje, graças a Deus, existe questão de consciência em relação à importância da atividade física. Porque a academia era coisa do bombadão. Não, as pessoas têm outra consciência. Mas quando você faz uma atividade, pensando no movimento, se concentrando nos músculos que estão sendo trabalhados, né, na forma, o resultado é outro, completamente diferente. E muitas vezes, na prática, isso não acontece exatamente porque as pessoas querem fazer, querem tirar da frente, não precisam ir para a academia. Daí vai lá, tem o profissional que manda fazer, mas não tem aquela concentração. E por isso acabam não colhendo os frutos, os resultados da mesma maneira do que teriam se fizessem a coisa, se aquele personal estivesse ali colocando o esforço do cliente também na atividade e na consciência relacionada ao movimento. Né? Sem dúvida nenhuma. Você tem um up na forma de trabalhar e nos resultados, né? Porque quando você trabalha com consciência corporal, consciência na respiração, a sua forma de estar tanto aí na performance quanto aí na vida é totalmente diferente. Você qualifica a presença. Esse é um ponto bem importante, né? Porque você está lá efetivamente, você não está parcialmente dentro daquilo que você está fazendo. E o Gilberto não é só o professor, o orientador, o psicólogo, ele é atleta também, né? E atleta de ponta. Não, fui, né? Não, eu fui atleta de karatê há um bom tempo, mas já parei de competir, obviamente, pela faixa etária há muito tempo, né? Sou técnico, daí professor hoje, mas não atleta, já fui atleta. Não, mas treino todos os dias. Tá nele, né? Não, pratico, né? Todos os dias faço. Não é atleta para competição, mas pratico. O karatê é um esporte que exige uma concentração mental. Bom, todo esporte individual talvez exija mais do que o coletivo. Ou não? Depende aí da modalidade, mas quando você tem um esporte individual, você tem que dar conta e tem que se responsabilizar sozinho pelo que você faz e pelos resultados que você tem, né? Quando você trabalha coletivamente, você divide esforços e responsabilidade. Então, nisso pesa significativamente o individual. E você é oitavo Dan, é isso? Explica pra gente, porque eu não entendo tanto de karatê. Não entendo de karatê. Eu faço karatê há muito tempo. Daí comecei quando tinha 12 anos, né? E
um ano, aí depois eu ganhei um livrinho sobre yoga, aí o tio falou, ó, leia esse livro aqui para não ficar muito violento com a prática de luta, e acabei começando as duas coisas mais ou menos juntas, né? E eu tenho uma trajetória longa aí no Karatê. Hoje eu sou o 8º Dan. Que é o máximo, né? Não, daí não é o máximo. Não? O máximo está longe, né? Eu tô, assim, é uma graduação alta, né? E estou hoje na presidência da Federação Internacional de Karatê Tradicional, então estou num cargo aí de gestão também dentro aí da área. Mas foi uma coisa que fez muita diferença para a minha vida. Mudou muito, né? Porque essa prática contínua e as práticas orientais, elas têm muito a questão da disciplina, da continuidade, da persistência, de superar daí obstáculos. Então se lida com isso o tempo todo, né? Porque luta, por exemplo, por mais que você treine, por melhor que você seja, sempre tem alguém melhor que você, né? Então você sempre fica tendo essa questão básica de que você vai até daí um ponto e você tem que continuar. E o Karatê é uma prática para a vida inteira. Né? É uma coisa que assim, é uma busca de aperfeiçoamento contínuo, né? Você trabalha as técnicas, vai refinando, né? E cada vez tem mais detalhes, cada vez você percebe mais coisas que você tem que melhorar. Então é um trabalho aí da vida toda, né? Assim, de continuidade, não é algo que você vai até um certo ponto, poxa, cheguei. Aqui você nunca chega, quanto mais longe você vai, mais você olha para trás e vê que tem mais coisa daí para fazer, né? Então, é mais ou menos como aprender, né? A gente sempre tem tanto para aprender, é tão legal isso. Sim, sim. Administrar isso, né? Saber que tem alguém que faz melhor que você. Como usar isso a teu favor, sem se desmotivar. Eu acho que é um ponto de busca de aperfeiçoamento, né? Porque você está vendo assim que é um processo constante de crescimento, né? Então você sempre tem algo a mais para estar fazendo, para estar aí desenvolvendo, para estar conhecendo. Eu acho que é um grande incentivo, porque você vai tendo isso também como modelo de desenvolvimento. É o que a gente usa muito aí, por exemplo, em clubes, quando você tem os atletas aí da base tendo aí como espelho os do profissional. Então, assim, são graus a irem sendo galgados, mas sempre tem algo daí a mais, sempre tem daí alguém que tem alguma coisa diferente que você pode buscar para que você possa ter uma excelência mais efetiva. Você falou que no último karatê, idade, né? A cabeça continua forte, mas o corpo talvez não, envelheça. E como lidar com isso? Como administrar essa relação? Isso é uma coisa interessante, porque assim, você vai, obviamente, depois de uma certa quilometragem, né, o corpo começa a ter uma série aí de déficits naturais aí da idade. Como é que você aí compensa isso? Com a força mental e com a técnica, com o refinamento da técnica, porque eu posso gerar a mesma força que uma pessoa mais jovem aperfeiçoando a técnica. A técnica foi feita justamente para potencializar o resultado em qualquer modalidade. E na luta, efetivamente, isso. Então, óbvio que a experiência e a técnica mais aperfeiçoada, e aí a gente trabalha muito a parte mental e a parte energética também. Gil, e dá para trazer toda essa nossa conversa para o dia a dia das pessoas? Tem como? Sabe, essa coisa do mundo real mesmo, né? Eu não sou praticante de ponta. O que ele falou aqui é exatamente isso. Sim, Ele está me dizendo aqui que eu, com a minha idade, começando a correr há pouco tempo, 2 anos, eu posso correr mais que a piazada, aí se eu treinar a técnica. Com certeza, mas o que eu quero assim, no dia a dia, não só do esporte, mas também para quem quer começar algo e tal, mas trazer toda esse conhecimento, esse autocontrole, autoconhecimento, consciência corporal para o dia a dia da pessoa. Né? Você acha que dá e isso tem um resultado positivo na vida das pessoas que conseguem fazer isso? Por exemplo, a gente fala de aprimoramento da técnica através de um exercício mental. A gente estava em comunicação, inclusive, sobre esse exercício, né? Você aprende com um profissional na área de comunicação e você desenvolve, exercita atividade física também, né? Eu lembro que eu fiz uma matéria de psicologia esportiva na faculdade
eles falavam muito de você copiar o movimento da atividade em outros momentos. Na fila do banco, lá fazendo um movimento, lançar uma bola de basquete, ou na natação, mental. Corrida, mentalizar a competição, a prova, aprender a fechar os ouvidos, né, da torcida, quando você vai numa final, um evento de fora da torcida, não deixar isso influenciar o teu desempenho. A gente pode fazer isso também, é mais ou menos isso que você dá para o dia a dia, por exemplo, uma reunião de trabalho, relações pessoais, relações pessoais, uma venda, né, comercial, um agente comercial de uma empresa, por exemplo, uma venda, um médico cardiologista, a gente vai conversar com um médico cardiologista aqui também, que vai para a cirurgia, isso provoca um momento de tensão também. Tem que exercitar isso antes? Sem dúvida. O que você está aí trazendo, a gente chama na psicologia aí do esporte de treinamento mental. Então, por exemplo, tem várias, eu posso daí utilizar para um aperfeiçoamento técnico específico ou para uma questão situacional, antecipar uma questão citacional. Daí, por exemplo, técnica, né? Então você trouxe um pouquinho a questão aí do vôlei. Na preparação para os Jogos de 2016, a gente, uma das nossas metas era aperfeiçoamento do saque. Então, assim, a gente, obviamente isso a gente fazia junto com a comissão técnica, mas assim, os atletas treinavam saque full time, mentalmente, estava no ônibus, estava fazendo aí qualquer outra coisa, né, que não fosse treinamento, eles mentalmente continuavam daí sacando. O que acontece? Quando eu mentalizo um gesto técnico, por exemplo, né, um gesto aí do saque, eu vou ativar a região pré-motora aí do cérebro exatamente no mesmo lugar do gesto físico. Então eu estou fazendo uma estimulação neural, né, e ao mesmo tempo eu faço uma estimulação de todos os grupos musculares envolvidos no movimento, né? Isso é uma técnica antiga, isso é da década de 30, chamado treinamento ideomotor. Foi daí aperfeiçoado, hoje a gente consegue ver os efeitos claros, não é nenhuma suposição, pelas através imagens, né? de imageamento cerebral, né? Então, com técnicas de imageamento aí cerebral, você consegue ver perfeitamente a área aí do cérebro que está sendo ativada. Então, se eu quero aperfeiçoar, ou seja, aprender ou aperfeiçoar um gesto técnico, esse treinamento é super bacana. Agora, se eu quero antecipar uma situação, vou dar um exemplo claro. Antes de cada jogo, nós víamos todas as possibilidades do adversário e as situações que a gente poderia daí viver naquelas partidas. Então, nós antecipávamos a vivência dessas situações previamente. Quando elas aconteciam, a pessoa já tinha treinado, já tinha daí vivido e a resposta era imediata. Então, você tinha uma facilitação. Então, quando você traz, por exemplo, tem uma entrevista daí de emprego, daí uma reunião, um encontro, algo que seja, né, que seja mobilizador, né, você pode trabalhar isso antecipadamente, e aí assim, você é o diretor daí do filme, você vai passar o filme exatamente como você quer, de forma assertiva, e você cria uma familiaridade com a situação. Eu trabalhei muito tempo na preparação para concursos da área jurídica, né, Ministério Público e Magistratura, e a última prova deles era a prova oral, né? Então a gente trabalhava o cenário dos desembargadores, aquela entrevista altamente tensa, né? E quando eles chegavam lá, eles já tinham uma familiaridade com aquela situação, eles já tinham estado lá de alguma maneira. Então isso dava um controle maior da situação, né? E eles daí se colocava ali daí de uma forma mais efetiva. Na vida é inesperado, né? Eu sou um empresário e ele sempre conversa comigo, um empresário de sucesso, um empreendedor, e a cada reunião, né, a pessoa que me marca uma reunião, você não sabe o que ela vai dizer, qual é o motivo que ela vai. Às vezes coloca ela fazer uma reunião sobre isso, sobre aquilo, mas ele sempre procura antecipar o que pode ser tratado naquela reunião. É como no esporte também. Uma partida de tênis, você tenta prever aonde o cara vai jogar a bola para você buscar a bola, né? Se você se antecipar, você tem condição de pegar ela melhor e repassar com mais força, ou colocar melhor. Mas ele falou que eu não quero mais que eu fui surpreendido, ele falou que eu sou a moda antiga, né? Pessoal costuma dizer isso. Quando eu fui pedir a filha dele em casamento. Que lindo isso! Não, isso é bacana. Lá, esse cara me pegou surpresa. Mas
Eu acho que a gente, antecipando e pensando em todas as possibilidades, a gente falava aqui sobre, já tem um papo profundo aqui antes do nosso podcast, né? A gente falava aqui sobre a morte, né? Sobre a morte, e daí você, inclusive, trouxe informações de que as pessoas são mais felizes quando pensam mais na morte, né? Porque elas sabem, elas se preparam para a finitude, sabem que não são eternas, né? A gente falava aqui também de filhas mulheres. A dificuldade que os homens têm, alguns homens têm, talvez, né? De aceitar essa coisa da menina se transformar em mulher, né? Mais que a gente pode pensar aqui, que a gente já começa a sofrer. E que se pode talvez trabalhar isso antecipadamente? Tanta coisa, né? Até uma conversa, uma DR, como se fala hoje, né? Com o marido, né? Você vai lá com o namorado, com o marido, com o filho, já contas no final dá do pra... mês. Contas no final do mês, quando vão chegar, você começa a pensar. Cartão de crédito, né? Talvez você se condicione a gastar menos. E aquela pessoa que não pensa no assunto, né? Eu já estou muito organizado com esse negócio, eu tive que aprender a me organizar melhor. Não pensa no assunto, chega a quanto do sofrimento, né? Se você pensar antes, já sabe quanto vai chegar, já se organizou, já sofreu aos poucos. Mas eu falo tudo isso aqui, Gilberto, porque é o seguinte, a cabeça não vai parar, né, cara? Se pensar bem. O exercício, a atividade, o esporte, a competição, uma coisa pontual. A nossa rotina, a entrevista, a reunião do trabalho. Mas a cabeça é que dá o norte para tudo. Ou seja, a gente tem que estar exercitando dia e noite. Mas eu acho que tem um ponto importante para a gente daí colocar. Por exemplo, a atividade física sistemática, ela traz muitos benefícios para outras questões, além da estrutura, da parte fisiológica, ela é excelente também para desenvolvimento de fatores cognitivos, hoje temos várias pesquisas daí que sustentam isso, e para questões emocionais, né? A atividade física regular ajuda a você manter um equilíbrio na ansiedade e em sintomas depressivos também. Então, acho que assim, são coisas que daí se juntam, a atividade física e a preparação daí mental, se a gente for falar aí de uma forma mais ampla, né? Você poder antecipar as situações é importante, mas você poder reagir ao inesperado também, né? Porque, obviamente, se você está encaixotadinho e aparece alguma coisa nova, você não tem nem tudo é previsível, repertório, né? Então, assim, a gente poder ter essa possibilidade também de reagir ao inesperado. Aí, por exemplo, né? Voltando um pouquinho aí para o karatê, quando você vai treinar, uma das coisas que a gente faz é o esvaziamento mental, para você poder reagir para onde vier o estímulo. Porque se eu estou fixo em alguma coisa, eu tenho que sair daí para depois daí reagir, né? Atenção, aí no cérebro, se eu estou com foco em algum lugar, eu não passo para outro, eu tenho que desconectar esse primeiro para passar para outro lugar, né? Fazer a mudança daí de foco. Tem um desengajamento. A meditação ajuda muito, porque ela te coloca aí numa situação muito diferente. Primeiro, você tem um equilíbrio maior a nível emocional, né? E você amplia as possibilidades aí de reação. Eu trabalho daí com atletas há mais aí de 30 anos, sistematicamente, técnicas aí de meditação, né? Porque a meditação, ela faz o quê? Faz um aperfeiçoamento da atenção. É um treinamento atencional. E para onde você coloca atenção, você direciona a sua vida, né? Esse é um ponto também muito importante. Mas existe um pouco de contradição, na verdade, um aperfeiçoamento que é um desafio bastante complexo, porque só no modo ansiolítico, eu já tomei também, ele tira a minha ansiedade, mas ao mesmo tempo eu fico meio mole. O esporte exige que a gente fique ativo, fique com o corpo ligado em relação aos movimentos, aos reflexos. Então, é desligar a cabeça do ponto de vista da ansiedade, ao mesmo tempo ligar o corpo. Você tem que estar ligado para poder reagir bem, reagir rápido também. É o equilíbrio que a gente precisa buscar aqui entre a serenidade na mente, mas ao mesmo tempo o corpo ligado. Você vai ter que ter uma resposta motora rápida, né?
aí nesse sentido. Então, o direcionamento é mental. Até um certo ponto. A gente chama isso no esporte de ativação. Da ansiedade, ela aí desencadeia um processo de ativação. Até um certo ponto, a ativação é ótima. Passou daí, ela é prejudicial. É mais ou menos assim, para dar o primeiro passo para subir a escadaria, né? Veja, aí tem um ponto assim, cada um aí de nós, e aí no esporte a gente daí trabalha, é o nível de ativação ótima, né? Porque atenção, aí por exemplo, né? Se eu estou hiperativado, a minha atenção faz assim, ela fecha, fica fechadinha, né? Se eu estou muito relaxado, ela fica dispersa. Eu tenho que achar o ponto ideal que o meu nível atencional fica otimizado. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com equipes, né? Eu faço sempre uma ativação psicológica geral antes aí da competição e faço os ajustes daí para os atletas que precisam de um up a mais, precisam de uma ativação daí a mais, e aqueles que têm que desacelerar, senão eles entram chutando até daí a mãe, por exemplo, aí no futebol, né? Então, assim, a gente tem essa regulagem e ela é individualizada, porque cada um aí de nós tem um patamar específico em que você otimiza as suas capacidades atencionais que estão aí diretamente daí ligadas à nossa capacidade de resposta. Isso. Mas aí é o autoconhecimento, não é, Gil? Eu acho que a meditação leva muito também ao autoconhecimento, não é? Eu acho que naquele ponto que a gente estava conversando sobre consciência corporal, de você estar mais atento para você mesmo, né? Porque o trabalho aí meditativo, né? Obviamente tirando toda a questão místico da religiosa, porque a gente está falando de técnica, né? A gente coloca, assim, a pessoa consegue internalizar mais, ela traz o foco para dentro, né? Tem uma autofocalização, ela olha daí para dentro, consegue começar a se perceber daí melhor, né? E com isso eu tenho um nível de autoconsciência também mais elevado. Isso ajuda em todas essas situações que a gente está conversando, seja começar uma atividade, seja se manter daí uma atividade. Na primeira competição você não vai atingir esse ponto de equilíbrio que você fala aí, na segunda você chega mais perto, na terceira você consegue às vezes, e na quarta você consegue. Mas eu acho que aí também é essencial se autoavaliar, né? Sem aquela eu sempre digo assim, faça autoavaliação, mas não pega o chicotinho e fica se matando aí, se penitenciando, porque daí não funciona, né? Aí você só fica sofrendo, ao invés de olhar para você e ver, poxa, eu posso melhorar aqui, eu fui bem ali, porque também não pode olhar só os pontos negativos, né, Gil? Se criticar, eu acho que está certo, a minha visão é que a gente tem que fazer essa crítica mesmo, sem sofrer, lógico. Sim, né? Mas uma autocrítica positiva, né? Construtiva. É ruim para o ambiente, né, social e também familiar, à medida em que você até, claro, talvez seja melhor que você guarde isso para você também. Quando você faz uma autocrítica, não seja tão duro com você e tal, as pessoas, elas têm isso, muito disso também, né? Tem um maluco aí chamado David Goggins, você deve acompanhar nas redes sociais, é um cara que fica gritando na internet e ele faz corridas de longas distâncias e ele acha que a pessoa tem que sofrer, ele trata disso como um sofrimento que a pessoa tem que passar para poder evoluir. Você acredita nisso também, que essa questão da autocrítica, do autocontrole, do autoconhecimento passa por um processo também de sofrimento? Punição? Bom, cada um faz as suas próprias escolhas. Nós temos vários caminhos aí diferentes, né? Isso vai aí do gosto de cada um, né? Mas tem muitos caminhos mais equilibrados. Eu prefiro trilhar esses que são mais tranquilos, não mais daí tranquilos, mas são assim, te deixam aí num lugar mais confortável em termos de você poder estar trabalhando dentro dos seus limites, tendo mas é importante desafios. Fazer essa autoavaliação? É importante sempre a gente poder ter consciência daquilo que a gente faz, porque quando você está mais consciente, você
está dentro daquilo que você está aí fazendo e pode perceber aonde você foi ou aquilo que você deixou aí de fazer. Agora, necessariamente você não precisa estar se punindo aí por causa disso, né? Porque assim, nós temos uma autocomplacência muito grande com o outro e muitas vezes nenhuma com a gente, né? A gente se cobra excessivamente muitas vezes. Aí tem a ver com a personalidade de cada um. Tecnologia, eu termino meu treino no Garmin e ele me pergunta como é que eu treino, grau de dificuldade. Daí, inclusive, tem uma carinha assim, sabe? Ele coloca lá moderado, difícil, muito difícil, fácil. Ele coloca se sentindo forte, fraco, e é uma carinha, né? Um carinho triste, né? Quando você está fraco e tal. Eu não pararia para pensar se não fosse o meu relógio me cobrar. Será que isso é uma maneira de provocar essa avaliação? Será que isso influencia, inclusive, no processo de evolução, de progressão na atividade física? A gente precisa ter parâmetros, né? Pode ser esse que você traz, pode ser daí qualquer outro. Eu tenho que ter parâmetros para o próprio desenvolvimento, né? Eu, em relação à minha própria história, o meu próprio corpo e em relação aos outros também. Então, por isso que você tem competições. Para que ela serve? Para fazer esse pareamento, né? Mas a questão principal é você com você mesmo. Por exemplo, quando a gente daí trabalha acompanhamento aí de atleta, eu tenho metas de resultado, né, que eu preciso de atingir aí determinadas coisas, e tenho as metas de desempenho. Essas servem como incentivo, como motivação, porque eu vou comparando o meu próprio desenvolvimento comigo mesmo, né? Então, eu posso fazer uma prova excelente, agora tem alguém que fez uma prova muito melhor que a minha. Eu não tenho controle sobre isso. Tenho aí controle sobre o meu processo de treinamento, né? Qual foi o objetivo que eu tracei para mim? Alcancei ou não alcancei, mais ou menos isso, né? Eu posso não ter atingido a meta aí de resultado, mas eu atingi a meta daí de desempenho. Esse é o processo daí continuado de desenvolvimento. Quero falar um pouquinho sobre a corrida com você. Eu sou apaixonado pela corrida e de longas distâncias. E a gente, isso que você falou é muito importante, porque eu sempre coloco as minhas metas, mas chega na competição, você está correndo com outras pessoas e se empolga, né? Muitas vezes eu começo a prova correndo muito rápido, empolgado, e eu tô acima do ritmo que eu queria. Os outros também começam empolgados, né? E daí as pessoas começam a desistir e tal. As melhores provas que eu fiz até hoje foram aquelas que eu coloquei a cabeça no lugar do início da prova, porque não, peraí, eu não estou aqui. E a meta é essa, a programação da prova é essa, né? Aquela verdade que eu tenho comigo mesmo durante a prova. Mas isso é um ponto positivo do que você nos traz aqui a respeito do que a gente busca como objetivo para nós mesmos. O que eu queria falar da corrida é o que você falou aqui do treinamento mental para o movimento, né? No esporte você pode parar e fazer o movimento, quando o saque de vôlei também, mas corrida de longas distâncias, né? Você, o movimento da corrida, a passada, a pisada, tudo que você pode treinar mentalmente. Como evoluir no treinamento psicológico e mental para provas de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Uma ultramaratona que eu quero participar com o Reis na África 2024, é uma prova de 8, 9 horas, 7 horas. Como fazer o treinamento mental, né? Porque você não chega a correr esse volume de corrida durante os treinos, né? De uma vez só. Na prova você faz isso. Como se preparar? Pensar no que pode ocorrer durante toda essa corrida, o que pode vir na minha cabeça, o que eu posso sentir Como treinar para isso? Bom, a primeira coisa é o treinamento físico, é você ter um planejamento, uma periodização daí de treinamento, aí um bom profissional de educação física faz isso daí para você, essa periodização aí do treinamento físico. O treinamento daí mental, você vai ter que desenvolver uma coisa importante, que é a resistência psicológica. Provas de longa duração, você tem que trabalhar muito resistência daí psicológica, endurance psicológico, né? Porque é fundamental, porque tem que suportar um tempo muito longo. E aí você vai daí trabalhar, por exemplo, com dor. Não tem como você fazer uma ultramaratona sem você não sentir dor. Então você tem que daí lidar com isso.
Então, tem algumas técnicas aí que a gente usa, por exemplo, de dissociação. Você está lá correndo, está fazendo uma maratona, 42, chegou, daí no 20, o joelhinho começa a gritar. Se a tua consciência ficar só lá, a tendência é a dor ir crescendo, daí cada vez mais você vai parar, sem dúvida nenhuma. O que você faz? Você tem que distribuir a atenção. O foco que está, a atenção interna tem que passar para fora. Então, se você dissocia, ou seja, tira o foco aí da dor e projeta ele daí para fora, você divide a atenção aí no cérebro. Então, reduz a dor, a percepção da dor. Tá? Isso é uma coisa que a gente daí trabalha bastante em provas aí de longa duração. Agora, o endurance daí psicológico é fundamental. É você poder ter resistência mental para suportar fadiga, porque você chega aí numa prova longa, ultramaratona, mais de 100 quilômetros, tem daí uma amiga que fez agora 140. Então, assim, são provas de mais de 24 horas em que você se mantém contínuo ali. Então, a força mental aqui é fundamental, senão você fica no caminho. Essa musculatura é fantástica, porque você pode não sentir a dor. Ela pode ser menor, pode ser uma dor de cansaço mesmo da prova, ou pode ser uma lesão também. E isso tem um efeito muito forte dentro de uma prova de corrida de longa distância, né? Porque às vezes você calcula a prova e a possibilidade de não sentir a dor, e de repente vem a dor e aquilo é um baque, né? Puxa vida, eu achei que eu ia bem até o final, eu ia sentir essa dor. Mas aí você está se entregando para ela, né? Se você pensar o tempo todo assim, você se entrega para a dor e aí acaba fraquejando. Você pensou assim, olha, eu acho que eu vou fazer bem, acho que ela não vem. Mas de repente ela chega. Aí você fala, putz, ela veio, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que talvez no caso aqui, que a gente está pegando com o Gilberto, é já pensar, puxa, vou pior, né? Ela vem, vai vir e eu tenho que... Porque daí se ela não vem, eu comemoro. E tem provas, por exemplo, que tu vai esperando uma dor chegar, pelo menos uma lesão, e ela não vem, e eu realmente comemoro a prova inteira e faço ela super bem, isso me motiva. Né? Mas ela pode também, se você sentir algo diferente, estranho, ela pode derrubar uma prova. Sem dúvida, né? Muita gente fica aí no caminho, né? Até eu digo não por conta da lesão da dor física, mentalmente. Sim. Mas afeta mentalmente. A própria dor do esforço repetitivo muito longo, né, ela pode causar, porque aí você para uma hora e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Muita gente, o cara está aí na metade da prova, fala, por que eu vim fazer aqui nessa história, né? Sofrendo e tal, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, Sabe como as mulheres em geral sentem essa dor na hora da depilação? Por que eu estou aqui? Para que eu preciso fazer isso? Um dia vocês precisam passar por essa experiência, só uma puxadinha assim, você pensa, ai, o que eu estou fazendo aqui? É mais ou menos isso, só que a dor é mais persistente, demora mais, ali é rapidinho. É uma escolha, né? Você escolhe depois de depilação, tem pessoas que escolhem a corrida. Não, é uma escolha. Você claro que é. Você foi lá, o que você vai? Você não pode passar por um pouco de dor? O que diria o David Goggins lá, né? Nós temos que sofrer. Penso um pouco diferente, mas tem algumas coisas legais que ele traz em relação à motivação. Meu pai, se você conhecer meu pai, estava na televisão há muito tempo, meu pai é um cara que estava muito à frente do seu tempo em relação a muita coisa legal. E ele identificou em mim essa relação com a atividade física quando eu nem imaginava que eu poderia entrar nisso com tanta força, né? Eu não sei nem se foi de você, eu começo a falar que conheceu ele há 20 anos. Uma vez ele chegou em casa, eu estava muito férias da faculdade, aí eu já estava fazendo faculdade em fisiologia do esporte nos Estados Unidos, e ele me trouxe um conteúdo a respeito de uma técnica chamada Rolfing, que é a tua especialização. Eu fico até arrepiado, porque de repente fico pensando, como eu posso passar isso para ele? Lá atrás, não sei, vou também em outro lugar, mas ele chegou e falou, cara, estuda isso aqui é tudo novo, é legal pra caramba. Mas eu percebo que o Rolfing não evoluiu muito, né? Assim, no sentido das pessoas conhecerem. Explica pra gente que gosta de estudar o que é o Rolfing. O Rolfing é uma técnica de reestruturação física, né? Então você faz um realinhamento postural ou uma reestruturação postural.
ele daí trabalha nas várias partes daí do corpo, buscando um alinhamento onde você se afiniza com a gravidade, você entra em sintonia com a gravidade. Porque todas as vezes que nós estamos daí sentados, se eu estou torto para um lado, para trás, daí para frente, eu estou brigando aí com a gravidade, né? Porque eu tenho que fazer uma força para fazer uma compensação e isso drena energia. Se eu estou daí em pé, mesma coisa, né? Então se eu estou aqui, eu vou apoiar nos isquios, né, que são os pés aí do tronco, né? Se eu estou em pé, vou fazer uma distribuição do peso, né, para que eu possa funcionar harmonicamente. E ele integra as articulações todas, né? Então, assim, para atleta é muito legal. Daí para a nossa vida também, obviamente, mas o atleta que tem um alinhamento postural, daí melhor rende, daí melhor tecnicamente também, né? Porque você despende menos esforço e você gasta menos energia. Eficiência, mais eficiência. Sem dúvida, né? Em tudo. E essa relação aí de você poder estar mais sintonizado com a força de atração da Terra é muito interessante. Você se conecta, né? Você fica em grounding, né? Mais aterrado aí de uma forma daí diferente. Com atletas eu uso muito o trabalho de ground, trabalho de aterramento, né? E esse trabalho de linha, desenvolver a linha que é o eixo interno. O eixo interno é muito interessante, que quando você desenvolve o eixo interno, a questão do endurance, você trabalha ele de uma forma muito interessante. Até dá para a gente fazer um pouquinho aqui, só para ver como é que isso daí funciona. Então, assim, para como você para habitualmente. Espera aí, volta aqui um pouquinho. Isso. Não, volta. Aí, beleza. Ok, deixa os pés paralelos. Agora você vai levar o peso para a parte da frente daí dos pés. Isso. Sem cair, só joga um pouquinho aí para frente. Beleza. Joelhos soltos, um pouquinho. Pelve para frente, empurra o cóccix para frente. E agora o queixo para trás. Olha lá para frente, o queixo para trás. Um pouquinho mais. Aí, show de bola. Continua com a pelve para frente, joelhos soltos, peso aqui na parte da frente, olhar lá na frente. Tá? Ok, então agora você está vendo aqui que ele já começa a ter um pouquinho mais de estabilidade. Mantém. E agora vai visualizando internamente o eixo, que vai entrando pelo topo da cabeça, desce pelo centro aí da garganta, pela frente da coluna, pelo meio aí da pelve, sai pelo períneo e conecta lá no chão. Isso, ó, aqui ele já está começando a ter da resistência. Simbolicamente é o quê? Eu já vou colocar o peso nele aqui, ó. Simbolicamente, quando ele resiste internamente, ele vai resistir também às adversidades existenciais. Aí no esporte ele começa a resistir também a todas as adversidades que ele vai tendo. Ó, tá indo bem. Ó, firma o eixo. Que legal. Só que precisa apertar o interruptor. Eu vou tirar a força, só mantém aí. Como o corpo é inteligente, ele já tem um eixo. Se eu fizer daí um esforço pelo lado, firma lá, deixa o peso lá, isso, continua, queixo para trás um pouquinho, queixo, aí. Então nós estamos fazendo o quê? Retificação da cervical e da região lombar, tá? Então, ó, ele vai trabalhando o eixo em todos os sentidos aqui, tá? Começa a resistir às adversidades, né? Ou às questões que ele vai tendo, daí que ele dá existencialmente. Se for aí no esporte, você vai trabalhando direto também. Que coisa bacana. Superação. Não, e muito legal da corrida, porque na corrida, durante a corrida, eu começo a perceber que a minha pisada, eu estou jogando muito peso na parte lateral do meu pé direito. Isso está me gerando uma dor na canela ou na parte lateral também da panturrilha, da parte inferior da perna. E eu consigo daí trabalhar isso, porque eu fortaleci e treinei meus músculos antes, né? Eu consigo daí durante a corrida falar, não, vou jogar então um pouco do meu peso para cá ou para lá. E você, ao me empurrar para trás, é um movimento parecido com uma subida. Você vai ter que projetar o corpo daí para frente para você só. Assim, esse é o primeiro passo do treinamento de Wolff, para dizer que isso é
adaptação de alguns princípios aí do Rolf que eu uso aí no esporte, inclusive aí no karatê, porque quando você ajusta o eixo, se você fizer daí uma técnica, ela fica muito mais efetiva. Sabe o que aconteceu? Rolf, né? Como é que eu fiz o contato com o Rolf? Conhecido. Daí a técnica, passei aí pelo processo. Daí uma vez, meu desempenho no karatê e na meditação fez assim, ó. Deu um up assim, muito legal. Fiz mais uma vez, daí o processo foi melhor ainda. Falei, preciso aprender isso. Aí eu fui fazer a formação, né? Mas assim... Você começa a treinar, você pode chegar em níveis bem mais avançados. O atleta, por exemplo, é esse tipo de exercício que ele faz ou pode fazer algo mais complexo? Quando a gente trabalha com atleta, aí com lutadores, eu tenho vários tipos aí de trabalho aí com lutadores aí de várias artes marciais. Mas assim, então você tem que inocular uma situação de estresse. Por exemplo, ele trabalha a técnica primeiro e quando ele vai daí fazer, a gente coloca ele aí numa situação aí de estresse. Os jogadores aí de vôlei, a gente fazia isso, eles ficavam de costas para um lago. Então assim, se ele não resistisse, ele caía. Então você tem uma situação aí de estresse que faz com que o corpo e a mente respondam de forma mais sistêmica. Né, tem uma resposta mais efetiva, porque tem uma situação aí de estresse. Pode ficar em cima aí de um banco. Daí, por exemplo, então, se eu olho, eu tenho uma sensação, né, aí de estresse criada pela situação. Né? Conforme o tipo aí de modalidade, a gente cria isso mais intenso. Daí, por exemplo, a mesma coisa que você fez, pode fazer em uma perna só. Resiste aí do mesmo jeito, exatamente, criar estabilidades. O trampolim, aquela cama elástica, né? Isso, perfeito. Você cria situações, a gente chama de inoculações aí de estresse, para que se aproxime mais de uma situação de jogo, daí de uma situação competitiva, onde você tem pressão efetiva para responder. Porque se eu trabalho da meditação, bacaninha, aí trabalho o eixo, né? Ambientes ideais, é uma coisa, né? Controlado. Agora, quando eu estou exposto a uma situação real, eu tenho que ter resposta para ela. Eu tenho que utilizar essa mesma técnica, esse mesmo princípio, numa situação efetiva. Então, tem que treinar isso antes também. Nós vamos ter que chamar o Gilberto de novo. Ah, com certeza. Ou vou ter que colocar a mão no bolso e... Isso sim, mas de qualquer maneira, para o programa, eu acho que a gente precisa... Vai ser uma consulta só, seria umas duas, umas vezes no nosso podcast. Daqui a pouco a gente vai economizar com um cardiologista. Nutricionista. A gente sai daqui, você viu que ela falou que era tua paciente, né? Agora ela não precisa mais ser tua paciente, ela vai ser do podcast. Pergunta já tudo que ela quer. Gilberto, show de bola, muito legal a conversa aqui, a gente aprendeu bastante, acho que o telespectador também. Volte sempre, incrível o teu conhecimento e saber que o bicho do Paraná. Sim. Bicho do Paraná. Curitibano da gema. Do Pinhão, né? Curitibano do Pinhão. Bacana, joia. Obrigado pela conversa. Valeu. Obrigada. Um grande abraço. Eu que agradeço aqui o bate-papo, que foi ótimo. Muito bom. Obrigada e uma honra ter você aqui.